Olá, centelhas! Bem-vindas ao nosso estudo do livro O Manual do Alquimista Moderno. Hoje vamos mergulhar no capítulo 5 e explorar ainda mais os segredos da cocriação e da conexão com o nosso eu superior. Preparem-se para um momento de aprendizado e transformação. Vamos juntos! Até este momento do seu Manual do Alquimista Moderno, já deu para perceber o quanto o destino da sua vida está em suas mãos. Você aprendeu a manipular energias, a usar a sua mente, a controlar as emoções e a transmutar os estados indesejados para desejados. Mas ainda precisa compreender melhor os segredos que fazem a mágica acontecer. Como exatamente aquilo que começou como um simples pensamento se transforma na casa dos seus sonhos, no amor da sua vida, no trabalho super bem remunerado? Para responder a essa pergunta, vou compartilhar com você um ensinamento que aprendi com os Abraham a respeito dos 3 passos para a criação da realidade. São eles: ao conhecer esses passos, você descobre em qual etapa está no seu processo de conquistar o que ainda está no plano mental. Assim, consegue ter mais domínio de toda a situação, sobretudo de seus sentimentos, que são os fertilizantes dos pensamentos. Vamos conhecer um por um. Primeiro passo: pedir. Por muito tempo, ter desejos foi visto como algo negativo, um vilão que nos faria sofrer. Inclusive, tradições antigas recomendavam que os renunciássemos, porque eram paixões terrenas. Porém, é impossível um ser humano viver sem desejar nada. O desejo é a semente da realidade, e quem não sonha, não realiza. É, portanto, um processo natural, e enquanto formos humanos, nunca vamos nos livrar de nossos desejos. E quanto mais lutarmos contra eles, mais sofreremos. Então, não lute contra. Entenda, compreenda, ouça e decida o que fazer com eles. Além disso, saiba que desejos nascem de 2 fontes. De nossa bagagem. Quando nascemos, já trazemos alguns desejos de vidas anteriores. Isso explicaria aquelas pessoas que têm um talento nato para esportes, música, artes, idiomas, etc. Para reconhecê-los em você, pense em quais foram as suas preferências na infância. Em geral, elas têm muito a ver com a sua missão de vida, com o que veio fazer na Terra. Esses desejos são da sua alma, da sua centelha divina. E muita gente passa a vida inteira os ignorando para seguir por um caminho diferente. Mas enquanto você lutar contra os desejos da sua alma, vai sofrer. Será como aquelas pessoas que passam anos trabalhando em algo que odeiam, só porque dá dinheiro, enquanto o sonho delas era outro. Então preste bastante atenção a esses desejos, porque eles costumam ser muito fortes. Do contraste. O que seria contraste? As catarses, as situações difíceis da vida, tudo aquilo que você não deseja. Vamos pensar, por exemplo, na história do João. Ele está triste porque a esposa está grávida e eles não têm carro. Fica preocupado em como vai ser ruim pegar transporte público com o bebê. Pronto. A situação de necessidade fez nascer nele o desejo de ter um veículo. E assim os pensamentos dele, repletos de sentimentos, vão subindo até o plano superior, formando um vórtex de energia onde o carro dele já está em forma de onda de informação. Mas para descer para a matéria em forma de partícula, João precisará fazer a parte dele. Segundo passo: receber. Vamos continuar com o exemplo do João. Assim que ele pede o carro, já o recebeu. Só que em forma de vibração, de onda. A versão centelha divina dele já está no vórtex com o carro. Então, ele já recebeu, mas não neste mundo material. O problema agora está no terceiro passo. É onde tudo trava. O pedido já está lá no vórtex em forma de onda, pronto para virar partícula, se materializar. Mas isso só vai acontecer se o João permitir. Se você permitir. Ah, mas eu permito, carro, vem. Assim não adianta, porque o universo não entende a linguagem das palavras, apenas a linguagem da vibração. Este é o idioma de Deus. Então não adianta de seus lábios saírem eu permito, eu quero, eu estou pronto, se a sua vibração estiver emanando resistência e dúvida. No caso do João, ele quer o carro. Só que começa, mas eu não tenho dinheiro. Meu salário é pequeno. Quem é que vai me dar crédito? Não tem como. Um carro dá muita despesa. É muito caro. Ou seja, vai colocando resistência e mais resistência. O carro em forma de onda quer descer, mas bate nessa onda negativa em volta do João e volta. Então não adianta falar que você quer algo, se não sente isso de verdade. Emanou? Vibrou? Vai receber um sinal idêntico ao que emitiu, uma onda de frequência exatamente igual com a qual está sintonizada. Por isso, o seu trabalho é simplesmente tirar a resistência para receber. Vamos dar um final feliz para o João. Ele solta a resistência e um dia está num churrasco de família e encontra um primo,
ao qual conta que a esposa está para ter bebê, mas ele não está podendo financiar um carro porque não tem como comprovar a renda. O primo, que é funcionário público, imediatamente oferece: eu financio no meu nome. É só você pagar as parcelas direitinho e está tudo bem. Eram infinitas as possibilidades para o João manifestar esse carro. Se ele não tivesse colocado qualquer resistência, poderia até ter ganhado o veículo num sorteio. Mas quando soltou, atraiu o primo. Nossa centelha divina fica pensando em 1000 formas para atender aos nossos desejos. Quanto maior for a nossa fé e a confiança no processo, mais facilmente eles chegarão até nós. A resistência cria um campo de força em que a onda bate e volta. Então, a centelha fica procurando o caminho de menor resistência. E, no caso do João, foi financiar o carro no nome do primo. Por isso, você deve agir igual a quando vai a um restaurante. Faça o pedido e relaxe. Afinal, você não fica indo toda hora à cozinha para ver se estão fazendo o seu prato, não é mesmo? Isso é não colocar resistência. Mas como conseguir se comportar dessa forma? Basta parar de ficar pensando que o seu desejo é impossível, difícil, muito complicado, que não tem capacidade para isso. Ao ter esses pensamentos, você emana um campo de força que não vai deixar aquilo que você tanto quer se realizar. Há duas formas de soltar a resistência. A primeira é bem difícil para a maioria das pessoas: ter confiança absoluta no processo de que se você pensou vai vir não importa como. Já é real. A segunda forma é você se tornar meio genérico. Não pensar tanto no assunto. O seu vórtex já está lá, com todos os seus desejos. Mas se você ficar preocupado, ansioso, pensando muito neles, não vai emanar uma boa frequência. E isso também é resistência. Assim, se estiver distraído com outros assuntos, a sua centelha acha um furo na sua resistência e o que você queria finalmente desce. E isso acontece muito. Quando esquecemos de algo que queremos demais, é justamente quando acontece. Então, confie. Seu pedido já está nas mãos do cozinheiro, nas mãos de Deus. Agora, vá se divertir, vá passear. Esqueça, porque no momento certo o prato chegará à sua mesa. Os seus pedidos são como sementes que estão sendo geradas no solo fértil do seu vórtex. Espere pacientemente, porque o tempo da colheita virá. João plantou a semente do carro, mas ficou emanando resistência, achando que era impossível. Mas você não pode deixar que as circunstâncias exteriores mudem a sua vibração. Ignore-as e se preocupe com o que está emanando de dentro de você, porque é isso que vai emitir o sinal para o universo, que responderá mandando o seu pedido na mesma frequência. Eu estou contando aqui para você a história do João, mas eu fiz algo bem parecido com ele quando estava sonhando com o meu carro novo. Estava pedindo isso demais para minha centelha. Fiz o ritual do pote dos desejos, que você vai aprender na parte 6. Coloquei o pedido na minha caixinha dos sonhos. Eu informava ao universo que queria um carro em que me sentisse próspera e que fosse uma SUV 0 km. Mesmo assim, de vez em quando eu me via olhando anúncios de carros seminovos, pensando que um usado eu poderia comprar. O fato é que, embora eu tivesse pedido à minha centelha um carro novinho, não acreditava que podia. Até que um dia, um amigo nosso estava comprando um Jeep Compass e nos convidou para ir à concessionária com ele, porque sabia que nós queríamos um também. Insistiu tanto, mas nem na loja eu queria entrar porque achava que estava muito acima das minhas possibilidades. Mesmo assim, ele nos convenceu, e na concessionária fiquei toda sem graça num canto. Mas então o vendedor me chamou, começou a me mostrar o carro e me fez entrar dentro dele. Quando coloquei as mãos no volante, me embriaguei com aquele cheiro de carro novo e com isso comecei a vibrar positivamente. Na mesma hora, ouvi a minha centelha falar comigo: "Você se sente próspera nesse carro?" É claro que sim, e fiquei toda emocionada. Resultado: o vendedor começou a nos dar uma série de vantagens e de descontos, e o carro se tornou acessível para nós. O sonho se realizou. Sozinha, eu não teria entrado naquela loja. Mas usando meu amigo, a minha centelha me arrastou até lá. Enfim, ter desejos é algo maravilhoso e bastante normal. E o nosso eu superior quer nos dar tudo e fica toda hora mandando sinais de onde podemos conseguir o que desejamos. A questão está em permitirmos. Portanto, você deve focar na permissão. Mantenha-se no caminho da menor resistência, para que assim possa receber aquilo que já é seu. Você já compreendeu que pensar muito no seu desejo é uma forma de resistência. Mas e aquela história de que é preciso focar no que se deseja para ajudar a atrair? O que se deve fazer afinal?
Quando estiver pensando no seu desejo, pergunte-se qual é o sentimento que está dominando você naquele exato momento. Se a resposta da sua alma for angústia, medo, sensação de escassez ou qualquer tipo de sofrimento, então é hora de soltar esse desejo e focar em outras atividades que tragam vibrações mais elevadas. Vá relaxar, tirar um cochilo, receber uma massagem, assistir a um filme de comédia. O importante é se distrair e esquecer o seu desejo, porque nesse momento ele não está sendo seu amigo. Porém, quando você pensar no que tanto almeja e se sentir feliz ou com algum outro sentimento positivo, aí sim pode continuar focando, alimentando o seu vórtex. Mas atenção, não quer dizer que você nunca mais vai pensar nos seus desejos. Não é isso. Talvez apenas não seja o momento adequado, e então você solta. Depois, se ele vier novamente à sua cabeça e você conseguir sentir emoções positivas, maravilha. Use o GPS da alma, perguntando-se sempre sobre seus sentimentos. Vamos exercitar a criação da sua realidade. Para que você possa colocar ainda mais em prática esses passos da cocriação da realidade, vou ensinar um exercício que eu mesma criei. Mas antes, entenda que eu sempre afirmo que o meu mundo interior é onde mora a minha centelha divina. Então, quando vou fazer este exercício, digo que estou indo visitar a casa da minha centelha. Vamos fazer? Feche os olhos, respire profundamente e imagine tudo o que deseja no seu mundo interior. E como a centelha é Deus em você, em sua casa só há abundância. Assim, veja o seu mundo interior como um lugar onde não existe a menor possibilidade de escassez. Eu, por exemplo, sempre imagino pó de ouro caindo em cima de mim. E eu estou sempre linda e perfeita. Também visualizo chuvas de dinheiro, muitas árvores frutíferas e até mesmo unicórnios voando. Deixe a sua criatividade livre. Perceba, também, que nesse local há uma enorme emanação de amor e paz. Nele não habitam a preocupação, a inveja, a reclamação. Faça esse exercício sentindo toda a certeza de que está, de verdade, numa outra dimensão. Eu pratico essa técnica depois de meditar e após escrever no meu caderno da gratidão. Além disso, sugiro que você também faça isso quando algo no seu mundo físico ainda não estiver do jeito que deseja. Não se importe com o que as pessoas vão dizer. Sai do mundo da lua. Você pensa que a vida é o país das maravilhas? Mas é justamente por isso que eu vou para o meu mundo interior. Lá não tem a lei da polaridade. O polo é sempre positivo. O polo negativo só existe aqui, em nosso mundo tridimensional. Então, quando você escolhe olhar a vida por uma perspectiva mais positiva, vai colher frutos positivos. E ainda que algo que pareça negativo venha a acontecer, você será capaz de tirar o melhor dessa experiência. Virá uma lição, um crescimento, e assim ressignifica tudo. No mundo da centelha divina, no seu mundo interior, você pode ser e ter o que quiser. Lá é abundante, saudável, próspero. Se estiver passando por uma situação de doença, não se importe com o que os médicos falaram. Feche os olhos e vá visitar o seu mundo interior, onde desfruta de saúde plena. Mas aí você vai me dizer, poxa, quando eu abrir os olhos, ainda estarei com o diagnóstico. Não importa, ser negativo ou ser positivo dá o mesmo trabalho. Então, por que não ser positivo? Se fizer isso por 7 dias consecutivos, eu digo para você que com toda a certeza vão começar a aparecer as evidências no seu mundo físico. Tenha em mente, para criar a realidade que você vive hoje, que talvez não esteja gostando, demorou um tempo. Portanto, não vai ser de uma hora para outra que você vai se curar ou se tornar próspero. Mas agora vai criar novos padrões de pensamento e, no tempo certo, conquistará os resultados. Então, escolha focar no seu mundo interior. Não vai fazer mal. O mínimo que pode acontecer é, ao estar lá viajando, começar a produzir hormônios da alegria. E como é cientificamente comprovado, serotonina, dopamina e oxitocina jogadas na corrente sanguínea fortalecem o sistema imunológico. Seu organismo vai até agradecer a você. Ao final do exercício, entenda que não vai abrir os olhos e já encontrar tudo mudado. Não, vai demorar um tempinho para que o seu mundo exterior se adapte à nova realidade que agora você vive no seu mundo interior. E uma última lição. Ao término da prática, não desenterre a semente. Ou seja, não fique dizendo que não vai dar certo ou que é uma grande besteira. Se fizer isso, destrói o mundo interior que construiu e os frutos não chegam. Tudo o que acontece em nossa vida é fruto de uma cocriação. Nós estamos cocriando o tempo todo. Mesmo assim, algumas pessoas ainda dizem: "Ah, a lei da atração não é para mim." Na verdade, ela é uma lei que existe no universo, quer você acredite ou não.
Vai sempre existir, assim como a lei da gravidade. Vou repetir: todos estão cocriando o tempo todo. Só que tem uma diferença. Alguns cocriam conscientemente, a maioria inconscientemente. Nós não prestamos atenção ao fato de que tudo começa em nossa mente. Antes de qualquer ação que você pretenda fazer, acontece primeiro uma visualização mental. Alguma forma de pensamento precedeu o seu ato. Ao sentir sede, você cria primeiro o copo d'água na mente antes de beber. E quando chega o meio-dia, pensa num bom prato de comida e dali a pouco está à mesa. Ah, mas beber e comer não é cocriação, você pode reclamar. Isso porque, quando algo vem de forma natural, sem qualquer esforço, pensamos que não é cocriação. Mas é. Vou contar uma história que ilustra bem isso. No início da pandemia, lá em 2020, me deu vontade de comer um tipo de bolo de chocolate de que eu gosto muito, mas que só vendia num determinado lugar da cidade, longe da minha casa. Para piorar, estava tudo fechado devido às restrições. Eu não queria qualquer bolo de chocolate. Tinha que ser aquele. Então pensei, vou cocriar esse bolo. Comecei a visualizar que estava toda feliz comendo e ia sentindo gosto a ponto de dar água na boca. Alguns dias depois, minha mãe foi me visitar e levou um bolo para o lanche. Quando olhei, era o mesmo. Comecei a pular de alegria e disse: Uau, mãe, era exatamente o que eu queria. Não tem como segurar. Quando acontece uma cocriação desse tipo, em que visualizamos conscientemente, ficamos muito felizes. Passaram-se algumas semanas e novamente me deu vontade de comer o danado daquele bolo. O jeito foi tentar cocriar outra vez e partir para a visualização. O dia foi passando e eu com aquele desejo forte só aumentando. Então me veio uma intuição: pegar o meu celular e abrir o aplicativo de entrega de comida. E quem sabe o bolo não estaria lá disponível. Assim eu não teria que ficar esperando que ele aparecesse do nada. Quando abri o aplicativo, adivinha qual foi a primeira imagem de propaganda que me apareceu? O bolo. E ele foi entregue na porta da minha casa. Mais uma vez, fiquei feliz demais. Está certo que eu dei uma forcinha para o universo, não é mesmo? Afinal, eu mesma pedi o bolo pelo meu celular. Na primeira vez, eu fiquei tranquila esperando, até que minha mãe o trouxe, mas na segunda, acabei ajudando. Será que a primeira foi mais manifestação do que a segunda? Não. Ambas são cocriações. Um tempo depois, o desejo de comer aquele bolo voltou. Lá fui eu fazer a minha visualização para ele aparecer. E então a minha centelha falou comigo: Por que você está esperando o bolo se manifestar, se já sabe onde encontrá-lo? Por que não abre o aplicativo e pede? Eu respondi: Não, eu quero cocriar. Não quero só ir lá e pedir o bolo. Foi então que eu vi: E você acha que isso não é cocriação? Lembrando, tudo é uma cocriação. Portanto, muitas pessoas estão por aí criando suas realidades e nem se dão conta. São os cocriadores inconscientes. Já o cocriador consciente é você, iniciado, o alquimista de sua vida. E para fazer isso existem duas formas: pela mente finita e pela mente infinita. A primeira é o seu eu inferior, seu personagem temporariamente humano. Já a mente infinita é o eu superior, aquele que sabe tudo o que há para se saber. Quando você lança um desejo no Vortex, não deve se preocupar com a forma com que ele irá chegar até você. Embora muita gente haja dessa forma, atrapalhando o processo. Mas se for pensar nisso utilizando a sua mente finita, encontrará o seu como que é de maneira limitada. Com isso, seu grau de certeza vai diminuir e o tempo de realização vai demorar, porque a sua centelha vai ter que achar um caminho de menor resistência para trazer o seu desejo. Agora, se você pensa com a sua mente infinita, encontrará infinitas possibilidades. Assim, o seu grau de certeza aumenta, porque você não está se respaldando no como que conhece, com sua mente finita, e sim no como que a sua centelha divina conhece. Dessa forma, estará agindo como eu na primeira manifestação do bolo de chocolate, quando pensei: não sei como, mas sei que vai chegar. Porém, qual é a primeira frase que você costuma falar logo após desejar? Mas como? Saiba que ao fazer isso, desanda todo o negócio da lei da atração. O obstáculo da manifestação é você querer saber como. Se está com sede, simplesmente vai à cozinha e bebe água. Nem pensa no como. Mas se eu sugerir a você que compre uma casa, provavelmente vai me dizer: é o meu sonho. Mas como se eu não tenho dinheiro? E assim o seu grau de certeza se reduz a praticamente nada, aumentando o tempo de realização do desejo em muito, muito, muito. Portanto, se você cocriar com a sua mente finita, suas possibilidades serão limitadas. Mas se usar a sua mente infinita,
Fique tranquilo, porque ela conhece as infinitas possibilidades. Os Abrahams já falaram que, para cada coisa que desejamos, o nosso eu superior conhece pelo menos 30 a 40 formas de como aquilo pode chegar até nós. Isso nos traz um grau de alívio, de segurança, de tranquilidade muito grandes. Vou te dar uma dica. Sempre que vier alguma dúvida a respeito da realização de algo em sua vida, fique falando: infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Pegue o seu Japamala 1 e repita isso 108 vezes. Fale até você acreditar que a sua mente infinita conhece essas inúmeras possibilidades. Paralelamente a isso, reconheça e agradeça por cada cocriação que já fez até hoje. Inclusive, o almoço que come todos os dias é uma cocriação que você deve expressar gratidão. É algo que vem de forma natural e infinita para você. Lembre-se de que cocriação não é só quando consegue realizar algo muito difícil. Entender isso é maravilhoso. Você se livra do peso de precisar saber todas as formas como o seu desejo vai chegar. O universo não exige isso de você. Não há como saber o como. Basta descansar na certeza de que a mente infinita conhece tudo o que há para conhecer. E assim, o seu desejo vai chegar. Mas será que você pode cocriar com a mente finita? Pode. Mas precisa de concentração. Será necessário ficar visualizando bastante, fazendo técnicas e mantendo a vibração. Exige esforço, sobretudo de ficar se policiando para não deixar a frequência vibracional baixar. Ou seja, a mente finita também cocria, pelo próprio poder da mente em si. O desejo se realiza, mas é muito mais trabalhoso e demorado do que cocriar com a mente infinita. Pedirá de você um grande nível de domínio mental, e isso pode ser cansativo, porque desgasta a sua energia vital. Portanto, você vai cocriar de maneira mais fácil e mais fluida se recorrer à sua mente infinita, que conhece as infinitas possibilidades. E como fazer isso? Mantendo um relacionamento próximo com o seu eu superior. Quando você estabelece esse relacionamento com a sua centelha, se torna um verdadeiro imã, um catalisador de coisas boas. E assim, pode soltar à vontade, vivendo num nível de entrega total. Sabe que os desejos que deixou com ela chegarão até você no momento certo. Não vai precisar ficar repetindo afirmações, fazendo 1000 técnicas, gastando sua energia com o poder da mente. Não, porque você sabe que soltou para a sua centelha divina e ela que se vire. Solte as rédeas para que o seu eu superior conduza no seu lugar. Isso é o verdadeiro soltar. Além disso, ao criar sua realidade a partir da mente infinita, experimentará um sentimento de paz interior. Isso porque, como está em conexão com a sua centelha, não vai ficar perguntando a toda hora: quando? Como? Por que não veio ainda? Não. Você solta porque está confiante, em sintonia com o fluxo universal. E assim, tudo começa a vir para você de forma mais fácil. Você se torna um verdadeiro abençoado. Todas as suas necessidades serão naturalmente supridas. Tenha em mente uma verdade. As técnicas de cocriação, que usam a mente finita, são uma sala de espera, até que você entre no reino infinito da sua centelha divina. Mesmo assim, na parte seguinte vou ensinar a você rituais que podem ajudar na cocriação. Afinal, você é um iniciado, e quanto mais aprender, melhor. Dessa maneira, abre ainda mais o leque de possibilidades para trazer os seus sonhos para a sua vida. É possível cocriar para os outros? Esta é uma pergunta que muitos alunos já me fizeram. E a resposta é sim. Nós podemos. Existe, por exemplo, uma história de Neville Goddard, em que ele conta que um homem lhe devia dinheiro e sua esposa reclamava muito disso e pedia que ele tomasse uma atitude. Em vez de um confronto no plano físico, Neville preferiu atuar no plano superior. Então começou a visualizar o devedor bastante próspero. Em uma semana, ele apareceu na casa de Neville para pagar a dívida. Incrível, não é mesmo? Porém, existem algumas ressalvas para que você possa fazer isso. Uma delas é que já seja capaz de cocriar conscientemente para si próprio. Afinal, se precisa de fé e vibração elevada para você mesmo, imagine para o outro. A outra ressalva é que deverá vibrar no amor. Qual o seu motivo para manifestar para o outro? Tem segundas intenções? Deseja ter poder sobre ele? Dessa maneira, já não está vibrando no amor. Mas se a sua motivação for o bem genuíno do próximo, conseguirá manifestar para o outro tranquilamente. E como fazer isso? Da mesma forma que faz para você, por meio de visualizações e técnicas, por exemplo. Uma delas é ver, na tela mental, a imagem do eu do futuro de quem você deseja ajudar com a cocriação. Se for um filho, por exemplo, pode vê-lo seguindo um bom caminho. Deixe essa cena viva em sua mente,
buscando manter a vibração bem elevada, mesmo que, no mundo físico, a realidade ainda seja outra. Quando finalizar, entregue ao universo. Uma hora, o que você tanto deseja vai se manifestar. E tenha em mente, quando você cocria para o outro, cocria para você também. Porque somos todos um. O outro não existe. É apenas o reflexo daquilo que você é. Japamala é um colar de pedras ou sementes utilizado tradicionalmente na Índia para entoar mantras durante a meditação. Japamala é uma palavra com origem no sânscrito, em que japa significa murmurar e mala guirlanda ou colar. E assim centelhas. Terminamos o 5º capítulo. Espero você no 6º e último capítulo. Obrigada pela sua companhia neste estudo. Tchau, tchau!